O que é um time que está desmotivado? Como é que você pode primeiro fazer um diagnóstico? Paty, como é que eu posso entender que o meu time está desmotivado? Então, eu vou colocar aqui primeiro para você atitudes comuns de um time que é desmotivado. Um time desmotivado é um time com baixo engajamento. E o que é um time com baixo engajamento? Quando o compromisso das pessoas para fazer as coisas acontecerem, ele é relativamente baixo. Não quer dizer que as pessoas não fazem o mínimo necessário, porque uma coisa é você ter um time que faz o mínimo necessário para as coisas funcionarem, e outra coisa é você ter um time verdadeiramente engajado. Por quê? O time que é engajado, ele busca soluções, ele se reinventa. É um time onde a energia das coisas são sempre para o positivo, para a realização, para o resultado. Um time que tem baixo engajamento é o time do já fiz minha parte. O que eu tinha que fazer está aí, o que você me pediu eu fiz. É um time que faz o mínimo necessário para não ser demitido, tá? Então, cuidado com isso. Então, o primeiro sintoma de um time que está desmotivado é a falta de engajamento. Quem já viveu isso? Quem já teve um time que tem um engajamento baixo, faz o que é necessário, mas não faz aquilo que vai exponencializar os resultados. E o papel de um líder executivo é entregar resultado através de pessoas. Não é simplesmente ir lá, descer na operação como líder executor e muito menos, né, ter que lidar com resultados, entregas e compromissos medianos. Não é sobre isso. Você, como líder, tem que ter um alto nível de compromisso e entrega, foco para realização e exponencialização da tua área da empresa, mas também ter um time que transpira e faz com que isso se torne uma verdade, porque eles entendem a razão pela qual eles participam desse time e faz sentido para essas pessoas terem uma entrega substancialmente diferenciada, uma entrega que obviamente vai desconfortar, que vai tirar da zona de conforto, mas que vai fazer com que todos ao final saiam melhores desse processo. Então, a primeira atitude de um time que é desmotivado é o baixo engajamento, o baixo foco por realizações que saem, que transcendem o básico necessário para que as pessoas não sejam desligadas. Quais são os impactos de uma equipe desmotivada? Pega a sequência aqui. Primeira coisa, uma equipe que está desmotivada, um time que está desmotivado, o que ele tem? Um clima ruim. O clima ruim afeta as pessoas. Afeta pessoas diretamente, porque nós somos o nosso ambiente. Então, se o ambiente é ruim, as pessoas são impactadas pessoalmente, não só profissionalmente, mas pessoalmente. A consequência profissional já vem. Pessoalmente como? Através do impacto na sua saúde, porque o clima ruim desgasta emocionalmente e naturalmente impacta as atitudes das pessoas. Ah, como é que eu faço quando aqui é assim, quando eu faço quando aquilo é assado? Ou seja, um clima ruim impacta pessoas na saúde e em atitudes. Naturalmente, a imagem daquela pessoa, daquela área, daquela liderança também são impactados. E a desmotivação tem a ver com falta do motivo para a ação. Se eu não vejo perspectiva, se eu não sei como sair, porque me falta repertório, porque o ambiente me faz acreditar que não é possível, as pessoas se veem sem motivo para a ação. No início da minha carreira como assistente na CIA, lá naquela época, assistente não podia ser gerente. Isso era uma regra declarada. Eu fui a primeira assistente a ser promovida a gerente na história da CIA. Se eu tivesse acreditar que, nossa, dei azar, aqui não vai funcionar, e entrasse na vibe ali da reclamação e da desmotivação, eu estava como assistente até hoje. Só que não, falei, beleza, então como é que eu faço diferente para que seja interessante promover a Patrícia? Sendo uma facilitadora e não sendo um problema. Fui primeira planner de varejo do Brasil. Enfim, tem muitas coisas que aconteceram. Por quê? Porque você entender qual é o seu motivo para a ação. Por que você faz tanto? Quem está no programa da Bússola, no Executivo 30K+, a gente tem uma parte, né, desse programa que ele é dedicado a construir o seu motivo para a ação, ou seja, um planejamento executivo de carreira. Então, para você que é aluno está me assistindo, revisita o seu planejamento executivo de carreira, revisita a sua escada de sucesso, faz a sua gestão de energia, coloca e implementa tudo que eu te ensinei semanalmente para te manter na rota certa, carreira executiva 30K+, para você ganhar mais de 30 mil reais todo mês e construir essa jornada como uma jornada de satisfação, onde você tem resultado com integridade e qualidade de vida. Mas para isso, você precisa de um plano. Você tem um plano, você precisa saber como colocar e implementar ele de uma maneira executiva e estruturada. Ou você domina a situação, ou você será dominado. O seu time vai te atropelar. O clima vai te contaminar. E você vai ser um profissional dominado por algo. Não tem mistério. Ou você domina,
ou você será dominado. Não tem para onde correr, pessoal. Não tem para onde correr. É uma coisa ou outra. Ah, mas existe o meio do caminho no mundo corporativo? Não existe. Ou você está crescendo ou você está caindo e não percebeu. Não existe estabilidade. Para com essa coisa de, aqui está tudo tranquilinho. Se está tranquilinho é que já está ruim, já se desconforta, já deu ruim. Já deu ruim. E se está desconfortável, você pode ter novos repertórios, novos conhecimentos, novas habilidades, novas ferramentas executivas para evoluir na sua jornada como líder. Percebe? E não se engane, não negligencie a sua história e a história das pessoas que estão sob sua gestão. Como líder, você é responsável pelas pessoas e pelo resultado que a tua empresa vai entregar. O problema pode estar no time, mas a solução está com o líder. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas vão ouvir essa frase e falar, mas está dizendo que a culpa é minha. Ó, pensamento de culpa é de líder executor. Pensamento de domínio, de empoderamento e de ações diferenciadas, o que é? É do líder executivo. Quando você, como líder, deixa o time dominar você, ainda que de maneira emocional, entra na sua mente, isso é a ausência da inteligência emocional corporativa. Por quê? Porque as pessoas vão entrando na sua mente. De tanto que elas reclamam, de tanto que elas pontuam, de tanto que elas isso ou aquilo não fazem, vai te deixando nervoso, nervosa, fadigada. Você começa a fazer um trabalho que não é seu, começa a empilhar a tarefa do seu time com a sua responsabilidade e a coisa começa a virar assim uma bola de neve na sua vida, na sua jornada, na sua carreira, no seu dia a dia, na sua saúde mental. Naturalmente, o time percebe que você está fragilizado. Olha que loucura. O time entra na mente do líder, fragiliza o líder e depois vai sapatear porque o líder está fragilizado. Nossa, Paty, mas as pessoas fazem isso de maneira consciente porque elas são maldosas. Não, elas fazem isso de forma super inconsciente. Simplesmente elas começam a responder ou jogar estímulos para se proteger. Então, o líder, que é a pessoa que tem que ter o discernimento de emocionalmente separar as questões e conduzi-las de maneira estruturada, individualizada ou no coletivo. Então, primeira coisa que você precisa, se o problema está no time, mas a solução está com o líder, anota aí. Ação número 1, mudar o seu posicionamento. Você precisa implementar um posicionamento executivo no padrão bússola. E o que é o posicionamento executivo no padrão bússola? É um profissional, uma liderança que tem 5 coisas fundamentais. Tem clareza da jornada, planejamento executivo de carreira, tem inteligência emocional corporativa para não ficar caindo nos estímulos que o time vai te dar, mesmo que inconscientes. É um profissional que tem mindset de um alto executivo. Porque se você pensa como o seu time, você age como ele. Se você pensa como os seus pares, você age como os seus pares, ou seja, você vai ficar na média. Mas se você pensa como a alta liderança pensa, você começa a se conectar para cima. Quanto mais alto a sua capacidade de visualização, pensamento e conexão, mais o seu time te vê como uma inspiração. Primeira coisa, mudar o seu posicionamento. Segunda coisa, você precisa conversar com as pessoas de maneira individual e entender qual é o gatilho de cada uma. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que só estão desmotivadas e não sabem por quê. Porque o clima é ruim, ou porque tem algo pontual que precisa ser tratado e resolvido, e por vezes alguns só porque querem um pouco de atenção, serem vistos como seres humanos, como pessoas que fazem a diferença. E nessas conversas individuais, anota isso que é muito poderoso que eu vou te falar agora. Nessas conversas individuais, você vai identificar quem são as pessoas que serão seus aliados na transformação da cultura e do ambiente para a motivação, e quais serão aquelas que você vai ter que ter mais atenção e presença para feedbacks e orientação, e quem sabe no tempo até talvez não consiga seguir com elas. Por quê? Se eu sei quem são os aliados, se eu identifico esses aliados, se eles têm presença no time ou não, eu dou presença, eu dou voz. Por que isso? Gente, isso aqui é uma estratégia executiva muito poderosa. Uma coisa é o líder falar. Outra coisa é um par falar. E quando o líder fala de algo novo, né, quando o líder busca uma nova forma de olhar para situações, traz no time uma motivação, é uma coisa. Quando o par compra a ideia e dissemina entre os pares, ou seja, os liderados, aí você vai ver isso ganhar uma potência muito maior. É quase que aquela história que santo de casa não faz milagre, mas o par faz. O irmãozinho, quando fala, tem mais força do que o pai e a mãe quando diz algo. Então, assim, é bem poderoso o que eu estou te ensinando, mas primeiro você precisa identificar
quem são as pessoas que verdadeiramente serão seus aliados na transformação e os que você vai ter que ajudar através de uma transformação mais efetiva e próxima.